Hoje a gente vai conversar sobre o que acontece na saúde mental durante a epidemia de Covid. A gente já tem alguns dados surgindo, nos países que pesquisam, e tem até pesquisa brasileira nesse sentido, mostrando que existem quadros específicos dessa época. A primeira coisa que eu quero falar o que me chamou mais atenção foi o estudo do King's College, que saiu recente, mostrando que as pessoas estão sofrendo muito e sofrendo sozinhas. O que é interessante é que, quando o Serviço de Saúde Mental busca as pessoas, ele encontra muita gente com problemas, mas essas pessoas não buscam o sistema de saúde mental, com medo, com toda razão, e também por uma questão talvez de preconceito, de que isso vai passar. E o que a gente sabe é que não passa, e o que tem acontecido, por exemplo, na Inglaterra, que foi onde foi feito esse estudo, é que as urgências psiquiátricas aumentaram no período do Covid. Então, o que a gente está vendo é muita gente sofrendo sozinha e sem ter como buscar ajuda ou com medo de buscar ajuda. Então, nesse momento, acho que o importante falar é que nós, psiquiatras da saúde mental, nós profissionais da saúde mental, psicólogos também, a gente tem feito várias formas de atendimento online. A gente não gosta muito, mas a gente está aprendendo a fazer isso. E com resultados bem positivos, eu acho. Pelo menos na minha experiência com os meus pacientes, é bem positivo. É muito melhor o suporte online do que a pessoa ficar sem suporte. E às vezes uma pequena orientação que a gente faz, por exemplo, em relação à sua organização cotidiana, a organização mesmo em relação aos medicamentos que a pessoa já vinha usando há mais tempo, é muito importante nesse momento. Então eu queria deixar uma notícia assim: busquem ajuda, não sofram sozinhos. Não é normal ficar pensando em suicídio só porque a gente está numa epidemia de Covid. Mesmo que a gente tenha o pior presidente do mundo, segundo a imprensa, a situação econômica mais grave do mundo também, segundo a imprensa, e a gente também está bombardeado pela imprensa, isso é importante falar, A gente fica buscando notícias o tempo todo, e o Brasil parece que notícia ruim é o que não para, Ou seja, notícias políticas ruins, notícias da nossa epidemia muito grave, que está só se agravando. O ser humano tem capacidade de passar por essas dificuldades. Ele tem mais dificuldade de passar pelas dificuldades estando em isolamento social, sim. Mas nós temos, graças aos recursos de internet, alguma capacidade de trocar com as pessoas. Eu queria deixar claro o seguinte: não achem que o que vocês estão passando é só por causa do Covid, que isso vai passar assim como Covid. Primeiro, que a gente não sabe se o Covid vai passar. Segundo, que não tem por que sofrer. Existem ajudas, existem atendimentos online, existem recursos que a gente pode fazer, tá certo? Busquem os seus amigos, busquem ajuda, porque o sofrimento às vezes pode ser muito grande. Quais são os quadros mais presentes, então? Tem surgido uma coisa que eu tenho visto, principalmente nas minhas conversas com pacientes, tem aumentado a ingesta de bebida alcoólica durante o Covid. Isso é muito grave. Isso já tinha aparecido no começo, que alguns lugares decretaram lei seca. Achei estranho isso, mas por quê? As pessoas estavam consumindo muito mais álcool como uma forma de lidar com a quarentena, o que é a pior coisa possível. O álcool agrava os sentimentos negativos, abaixa a serotonina, te deixa muito menos com resistência para passar por isso que você vem passar. Então, muito cuidado com a quantidade de álcool, certo? Não estou falando nem das festinhas, que isso não tem nem nome, O alcoolismo é uma coisa importante nesse momento. A sensação de cansaço que as pessoas estão tendo, isso é um efeito da quarentena e do isolamento social. À medida que a gente muda a nossa rotina, que a gente quebra aquela rotina estabelecida, a gente altera a nossa capacidade de modular o nosso estresse biológico. Não estou dizendo nem dos pensamentos que nos estressam, estou dizendo da questão biológica. Então, a sensação das pessoas é de ficar mais cansadas, o momento é diferente e o nosso organismo reage de formas diferentes, tá certo? As crianças estão sofrendo muito estresse com as escolas que não são escolas, com as tentativas de escolas online que estão acontecendo, que estão muito ruins, a maioria delas. Então, a gente tem que tomar um pouco maior de cuidado. Eu já expliquei logo no começo, mas eu vou voltar durante essa fala também quais são os cuidados. Outra coisa que surge também
são pensamentos delirantes que podem acontecer algumas vezes, né? Se à medida que a pessoa vai se isolando, principalmente para aquelas que não têm com quem conversar, que estão sozinhas mesmo, elas estão mais isoladas, essas pessoas têm que buscar os recursos digitais para conversar, ou nem que não tenha recurso digital, conversar com o vizinho pela janela, isso é importante. A solidão, às vezes, leva muito a esses pensamentos que a pessoa fica valorizando e hipervalorizando até chegar um momento que ele começa a ficar um tanto quanto delirante, persecutório. Isso pode acontecer, é raro, mas também pode acontecer. O agravamento de quadros depressivos. E uma outra coisa também importante é que, à medida que a situação financeira vai degringolando, e vai degringolar, além da epidemia, a gente tem uma depressão econômica, o pensamento fica muito pior. A capacidade que a gente sempre teve, né? Dizem que os brasileiros sempre conseguiram sobreviver a tudo, né? Inclusive é o que está acontecendo agora, as pessoas começam a achar que essa capacidade está perdida. Os pensamentos de que não tem saída nesse momento são os piores. Sempre tem uma saída. Isso é importante ficar claro. Agora, a melhor saída a gente vai encontrar com os outros, então a gente tem que buscá-los de uma forma saudável. Quais são as formas não saudáveis? É importante. O Twitter, com aquele excesso de notícias negativas, não é saudável. O Instagram, com aquele tanto de exemplo de gente feliz e alegre durante o Instagram e você naquela desgraça dentro de casa, também não é saudável. O WhatsApp, sem fala, o WhatsApp onde a pessoa só tecla e conversa por teclado, dá muita confusão também. Então, quanto mais a gente buscar a mídia digital de uma forma que você possa dialogar com as pessoas, olhar nos olhos, que a mídia favorece, eu acho que é mais importante, tá certo? Muito cuidado com o excesso de mídia digital nessa fase e, como eu sempre digo, nessa fase mais ainda, mídia digital à noite é trágica. Aproveitem a quarentena para maratonar o seu Netflix durante o dia. Não façam isso à noite. Preservar a qualidade do sono é essencial para a resiliência, para a sua capacidade de passar por esse momento ruim e depois regenerar, tá certo? As pessoas que não fizerem isso vão ter muito mais dificuldade na quarentena, durante a epidemia e no pós-epidemia. Então, esse é o momento de manter a regularidade, manter a atividade física, tentar tomar o mínimo de sol possível, mas o sol que estiver disponível, e dormir cedo. O sono é tudo que a gente tem nesse sentido de resiliência. E também tentar conversar com as pessoas e não ficar tão solitários e fechados no seu mundinho de quarentena. Existem também alterações, né, à medida que as pessoas vão ficando isoladas, de surgirem atritos em relações pessoais, agravamentos em relações familiares. E também é bom conversar e ter cuidado com isso, tá certo? E às vezes procurar uma ajuda externa também. O que a gente tem visto é que, por exemplo, jovens que já estavam viciados na internet, viciados em games, agora com a quarentena a situação está muito pior. E muitas coisas que os pais nem sabiam que aconteciam dentro de casa, à medida que eles estão dentro de casa, eles estão ficando assustados com o que tem acontecido, e aí eles tentam organizar aquilo de uma forma nova. E é muito difícil. É um momento muito delicado, principalmente para esse grupo que já estava viciado em mídia digital, sobreviver a essa epidemia sem controlar essa adição à mídia digital. Porque a melhor forma de controlar isso é com atividades esportivas, atividades físicas, que nem sempre é possível. Mas tudo é possível desde que seja conversado e pensado. E lembrar sempre de que quem é viciado em mídia digital é viciado numa droga, e ele vai ter que ficar sem a droga, da mesma forma que muitos viciados não estão podendo sair para poder comprar suas drogas, né? A gente está vendo algumas abstinências aí, ainda bem que é de drogas que não dão tanta abstinência como a maconha e a cocaína, porque a quantidade dela disponível, pelo menos as formas de acesso, se tornaram mais perigosas. Sempre foram, né? Mas agora fica nítido que subir no morro para comprar cocaína pode pegar Covid também. Então, as pessoas estão começando a pensar duas vezes, o que elas não faziam antes. E tem uma outra coisa muito triste que a gente vai começar a perceber agora, que é a perda de pessoas pela epidemia. E o luto e a quarentena são duas coisas muito complexas. Por quê? Aquelas sensações todas que você já tem na quarentena, de uma certa tristeza, de uma certa identificação, de uma perda de desejo, isso também faz parte do luto. Então, à medida que as pessoas forem se deparando com as mortes pelo Covid, né, e o pior, né, é que durante a epidemia as pessoas não vão poder fazer aqueles processos de despedida do seu ser querido, que a nossa cultura sempre teve, dos enterros, do velório, da missa de sétimo dia. Isso não vai acontecer. Então, os processos de luto vão ser mais dolorosos.
Então é mais importante ainda ter esses fatores que eu chamo de resiliência, certo? Sono, sol, uma alimentação saudável na medida do possível. E pensar que depois a gente pode conversar de muita coisa. É lógico que com o governo brasileiro não tomando atitude de proteção à sua população durante a epidemia, tanto economicamente quanto está todo mundo muito mais preocupado. Mas eu acho que aos poucos as coisas vão se resolver, né? Eu acredito nisso. Ainda tem esse pouquinho de esperança, mesmo eu já estou de quarentena há 2 meses, ainda resta uma esperança e eu queria compartilhar com vocês. Então, o que eu queria lembrar é o seguinte: se estiver sofrendo muito, não acredito que isso é só quarentena. Você pode estar precisando de uma ajuda de saúde mental. Às vezes uma medicação pode ser prescrita, a gente pode prescrever à distância, não tem problema. O importante é que você não sofra. Não é porque a gente está passando por essa epidemia que tem que ter um sofrimento psíquico além. O que é o sofrimento psíquico além? É perda de apetite, emagrecimento, perda de energia total, pensamento suicida, né? Manias e compulsões exageradas que desorganizam o seu dia. Esse tipo de sintoma são sintomas que sempre indicaram a busca da saúde mental e nesse momento mais ainda. Só que aí começar, não, vou esperar. Não espere. Não espere porque senão vai ficar pior. Acho que o recado que eu queria passar aqui hoje é que, como mostrou esse estudo inglês, e foi o primeiro que estudou isso, assim, a demanda da saúde mental vai ser muito maior pós-Covid, é o que a gente está pensando, está todo mundo já avisando isso. Para nós brasileiros, infelizmente, não vai ser tão diferente. A gente já é um dos países com a maior incidência de depressão e ansiedade em conjunto. Um estudo de 2 anos atrás, grande, multicêntrico, mostrou isso no Brasil. As pessoas não quiseram acreditar no estudo do Arthur Guerra, mas é verdade. A incidência é muito maior no nosso país, por causa exatamente do que eu venho explicando das nossas faltas de condições educativas sociais. O que são educações sociais? Hora de dormir, hora de atividade física, suporte de grupo, uma sociedade que tem atividades comunitárias, que tem aparelhos comunitários disponíveis, que não tem essa divisão de renda absurda, essa pobreza em 60 milhões de pessoas, todo mundo acha que isso é normal. Então, assim, à medida que a gente começar a sair disso, a gente vai ter que se deparar. Mas eu acho que a pandemia serve para a gente refletir e poder criar condições melhores. Eu acho que a gente está começando a enxergar todo mundo a péssima realidade que a gente vivia e que não dá para brincar com ela, não dá para eleger qualquer um como se fosse de brincadeira, achando que as coisas se resolvem. A gente tem que começar a pensar numa política de um país como um todo. E eu acho que crença política é esperança, e esperança é o que a gente precisa para sair da pandemia. Então, frente a todas essas tragicidades que nós estamos vivendo, talvez seja a hora da gente repensar esse país e como a gente sempre levou nas coxas, né? Fomos fazendo um cercadinho daqui, puxadinho dali, agora a gente está vendo todas as instituições sendo desmontadas, não vai ficar nada sobre pedra politicamente falando, e a gente vai ter que se reconstruir, né? Assim. Eu acho que esse é um processo que a gente já pode começar a pensar na pandemia, como ajudar os outros, como viver melhor, e como sair disso, porque a gente vai sair de uma forma diferente. Não existe milagre, não existe, as pessoas não mudam, mas as pessoas podem começar a acreditar no lado delas melhor do que elas vinham acreditando e delegando para os outros funções que eram delas. À medida que a gente tomar as ações nossas, aliás, uma coisa importante que eu falei no vídeo, assim, uma das coisas que mais ajuda nessa experiência cotidiana da quarentena são atividades que você use as mãos, né? Que você esteja manipulando coisas, isso também ajuda bastante, né? Distrai a sua cabeça, é muito melhor do que ficar horas e horas assentando e vendo, vale a pena ver de novo, vale a pena ver de novo, entendeu? Né? Isso é puro ócio, não é criativo, não te permite, só vai te deixar mais cansado no fim das contas. Vamos nos cuidar, vamos procurar ajuda. Os profissionais de saúde mental, a maioria das pessoas que eu conheço estão todas disponíveis, a gente está querendo trabalhar, querendo ajudar, só que precisa que as pessoas nos busquem e não vão nos buscar nas urgências, porque a gente não vai estar nas urgências, né? Assim, a gente está distante, as urgências, quanto mais abarrotadas estiverem, pior vão ser. Então a gente pode conversar, a se organizar de uma forma melhor, mesmo num momento tão difícil.